Sim. Vamos ver se vai aguentar. Irmão, é muito bom, irmão. Eu gosto muito de louvar, porque o louvor mexe muito com a alma, aí você fica alegre, não fica? Não fica alegre? Fica. Os hinos. Parece, quando você vai orar, ali você vai orar 5 minutos, depois quando você vai ver, você já chegou 15. E os hinos da harpa, irmão, os hinos da harpa, ele tem um mistério, entendeu? Ele tem uma coisa a mais do que esses outros hinos que a gente louva por aí. Bom, a lição, é muito bom estudar essa lição da escola bíblica, porque a gente aprende muito. A gente está estudando sobre o livro de Efésios. A lição 9, que a gente vai estudar domingo que vem agora, a gente vai dar uma lida para a gente entender um pouco, e quando for domingo que vem, o pastor é aquele que vai dizer, ele que vai dar aula, mas é bom para a gente aprender um pouco, né, irmão? Sobre o título da lição, o textuário, a verdade prática, e o que Paulo também queria falar conosco, né? Irmão? Então, o textuário diz assim, o título da lição, que é no dia 31 de maio, que é aqui também, o título é O Mistério da Unidade Revelado. Textuário, eu vou ler textuário, irmão, se eu ler a verdade prática, tá? Textuário, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. O textuário se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 5. Leia a verdade prática, irmão. Segunda o mistério que... Não, a verdade prática, isso aqui. Tá aqui na frente, né? Quinta... Não, aqui, irmão. Tá. A igreja... Aqui, ó. Aqui em cima. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos de Novo Testamento. Amém. E a revista, a leitura bíblica em classe, é em Efésios capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Agora vamos estudar o capítulo 3 de Efésios. Estudamos o capítulo 2, o capítulo 1, o capítulo 3, o capítulo 2, agora vamos estudar o capítulo 3. Vamos dar uma breve leitura no capítulo 3. Primeiro versículo do capítulo 3 diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como se foi este mistério manifesto pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. a saber que os
gentis são herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentis por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo, E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. para que agora pela Igreja há muitos famos sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, Segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, porque por vós que são a vossa glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, irmão, agora nós vamos ler a revista. Bom, vamos ler a revista. Assim, hoje a gente vai só ler, entendeu, irmão? Aí se o senhor quiser vir aqui amanhã de novo, a gente lê de novo, aí a gente já começa a explicar, hoje é muito ler, entendeu? Lê ela, a gente vai ler pra gente entender, entendeu? Então eu leio um pouco, o senhor lê outro, a gente vai lendo, entendeu? Pra gente se familiarizar com a revista. Aí quando for amanhã, a gente vai lendo entendeu? Se o senhor vir, a gente lê mais, a gente vai entendendo, entendeu? Hoje vamos ler, aí assim, quando você vê que o senhor já leu aqui bem, bastante, leu muito bem, entendeu? Não se avexou, não se apressou, entendeu? Então, quanto mais o senhor se familiarizar com a revista, com as palavras que estão aqui, vai ficar melhor para o senhor ler. Entendeu? Então, quanto mais a gente lê hoje, melhor vai ser. Com certeza. Aí, quando for amanhã, a gente lê, a gente já vai entendendo, irmão. Quando a gente já vai entendendo, entendeu? Hoje ele diz assim, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, Deus está dizendo que a gente tem confiança, a gente tem ousadia de entrar, de falar com Deus hoje através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não deu essa ousadia, entendeu? Então, eu vou ler a introdução, irmão, e depois a gente vai lendo, né? Vai lendo. A introdução diz assim, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Aqui Paulo não fala dos profetas antigos, mas Paulo fala dos profetas atuais, como principalmente o profeta Ágabo, dos profetas do Novo Testamento,
Paulo não se refere aos profetas do Antigo Testamento, mas sim do Novo Testamento. É isso? Eu vou ler, irmão, essa parte, o senhor lê a outra. Tá. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério, do grego mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Amém? Amém. Leia então agora, lê o segundo. O desconhecimento do ministério para compreender em que sentido o ministério esteve oculto desde outras gerações e preciso pôr em fosso adverdio, como que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Há expressões como indica que no Antigo Testamento esse ministério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes da nova aliança indique tamanha tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a benção de que os gentios também participarei. Amém? Eu vou ler também a outra, irmão. Eu vou ler, a gente não vai explicar nada, né? Vamos ler. E vamos ler a revista para a gente se familiarizar com ela, a gente entender as palavras, né? A gente lê de novo, porque é só domingo, né? Depois vai entender. Isso, a gente lê hoje, aí quando terminar aqui em casa à noite o senhor lê, depois amanhã lê de novo, entendeu? Para a gente se familiarizar com ela. Aí é assim que a gente vai aprendendo, entendeu? Porque a gente está estudando, a gente está lendo para quando for domingo, o pastor, ele que vai explicar, ele que vai dar, a gente vai ler, entender
e buscar os pontos, o que tiver, como diz assim, a gente está falando de mistério, então o mistério quem vai revelar é o pastor, não é mim, entendeu? Então vamos estudar, vamos ler. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Está em Gênesis capítulo 12, 3, 22, 18, Isaías 11, 10, 49, 6, 54, 1 e 3, 60, 1 e 3 e Malaquias 1 e 11. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, porque Jesus e gentios, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. A igreja, o mistério oculto. A igreja, o mistério oculto. É isso mesmo. É isso mesmo. Pode ler, um mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo e à infância paulina acerca do ministério Glória a Deus. revelado aos apóstolos e aos profetas, revelado aos apóstolos profetas, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiros, o processo de sua vocação e como ele foi este ministério manifestado pela revelação. Glória a Deus. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apóstolo de homem, algo que a de doutrina que ensinava não aprendeu com melhor como em nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homens algum, significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lei foram
plenamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, o apóstolo seguirá ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos Glória a Deus. Profeta. Ele ensina que o ministério divino não poderia ser desvendados por meio do raciocínio. Não, calma. Raciocínio. Isso. Intelectos. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Ou seja, Paulo está dizendo que tudo o que aconteceu aqui na vida dele, nenhum homem ensinou a ele. Ele foi escolhido pelo próprio Deus e o próprio Deus colocou em sua mente todo o evangelho. Então tudo que ele sabe vem de Deus. Nenhum homem ensinou a ele. Só Deus. Deus que deu esse entendimento a Paulo. Entendeu? Vou ler o segundo agora. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desses mistérios, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. A igreja, irmão, tem pura obrigação de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não ficar da maneira que está aí hoje aí, porque não há mais os dons espirituais, não se manifesta mais nas igrejas, não há mais batismo com o Espírito Santo, não há mais uma boa palavra de edificação, porque veja que ninguém quer estudar a palavra, ninguém quer jejuar, ninguém quer orar, ninguém quer buscar, quer chegar num dia do culto, dia domingo, sai de casa de 6 horas, chega na igreja de 7 horas, não leu a Bíblia, passou a semana toda dizendo a Bíblia, quer chegar no altar, quer pregar o Evangelho. As pessoas não se convertem assim. Os fundadores das igrejas, da Assembleia de Deus, o que eles faziam, amanhecia o dia, batia o joelho no chão, orava 1, 2 horas, 3 horas, ia para a rua, pregar o Evangelho. Entendeu? Saía de jejum, voltava para casa, colocava o joelho no chão, orava mais 2, 3 horas, ia para a igreja à noite. Quando chegava na igreja à noite, a bênção descia do céu. Era batismo com o Espírito Santo, era irmão profetizando. Hoje ninguém profetiza mais com medo de errar. Hoje ninguém profetiza mais. Hoje, irmão, ninguém tem coragem de falar para o Senhor se ele levantar. Chega na igreja e fala assim: irmão Léo, amanhã o Senhor vai receber uma bênção da parte de Deus. Ninguém tem mais coragem, tem? Não. Com medo de errar. Medo de errar. Mas se você profetiza,
Se você está profetizando porque você tem uma vida santa com Deus. Então você não erra, irmão. Quando você se levanta e diz assim, irmão, hoje o senhor vai receber uma bênção de Deus. Essa bênção vai vir para a tua vida, irmão, porque eu estou profetizando e eu como crente, eu sou profeta de Deus. Essa é a multiforme sabedoria da Igreja de Cristo. E hoje nós não fazemos isso, entendeu, irmão? Então é isso que está faltando na igreja, né? Ter mais comunicação com Deus, né? Mais intimidade, irmão. A igreja de Cristo, ela nasceu para isso. Jesus uniu. Deus uniu em Jesus Cristo judeus e gentios. E desse povo, ele fez um povo só. De dois povos, ele fez um povo só. E esse povo tem que se unir para anunciar o Evangelho. Hoje não se anuncia mais o Evangelho. Não. Tá tão complicado, tá não tá, irmão? Tá complicado, não tá? Tá congelado. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que a gente ore. Quanto mais a gente ora, irmão, você vê que a gente orou esses 10 minutos aqui, já dá uma alegria no coração, né? Já muda, né, irmão? Já se anima. Já se anima. Ou seja, a igreja hoje, ela ora muito pouco. Então não tem como anunciar o Evangelho. Você vê que as igrejas estão anunciando o Evangelho hoje com prosperidade e cura. A Assembleia de Deus, ela nunca pregou isso. A Assembleia de Deus, ela sempre pregou batismo com o Espírito Santo. Primeiro, arrependimento, buscar o reino de Deus e batismo com o Espírito Santo. Sempre buscou a graça. A Assembleia de Deus, ela foi constituída em cima da graça de Jesus Cristo. Em cima do poder de Deus. Em cima do poder de Deus. Entendeu? Teve um tempo, irmão, não sei se o vídeo vai dar tempo para falar, em Belém do Pará, chegou um tempo, depois do avivamento maravilhoso que Deus fez no Belém do Pará, chegou um tempo que cessou o batismo com o Espírito Santo. Cessou mesmo, Deus cerrou o céu. Deus cerrou o céu. Ninguém era mais batizado com o Espírito Santo. Então, Gunnar Wingre, ele percebeu essa diferença nas igrejas, que as igrejas não estavam sendo mais batizadas com o Espírito Santo. Jesus não estava derramando mais a graça. O que é que ele fez? Ele se reuniu, mais alguns irmãos, inclusive o Paulo Leivas Macalão e a irmã Frida Vring e outras pessoas se reuniram em oração. Veja, os líderes da igreja, os líderes se reuniram em oração e começaram a jejuar, porque eles perceberam que Jesus tinha afastado o Espírito Santo da igreja. Ou seja, o que eles fizeram? Foram jejuar e foram clamar a Deus para que Deus derramasse o Espírito Santo, porque a igreja não pode ficar sem batismo com o Espírito Santo. E eles lutaram com Deus, foram orar a Deus, jejuar a Deus, buscar a Deus, vários e vários dias para que isso acontecesse. Chegou num culto, num certo culto, 70 pessoas, eles começam a pregar o Evangelho, Deus batiza 70 pessoas com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles sentiram, e quem tem que sentir isso não é o crente que de lá de baixo, é os pastores de lá de cima, é os líderes, tem que ver. É a liderança, irmão, tá vendo, não tá? Então, eles têm que se reunir, nós temos que nos reunir e lutar por essa bênção de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse que isso é o penhor, é a promessa que nós temos de Deus, é o Espírito Santo. Para você ver, antigamente, quando tinha duas pessoas assim falando em Jesus, conversando com Deus, que nem nós dois está aqui, ali a graça descia. A graça descia, isso aqui ficava pequeno. Isso Irmão, aqui ficava pequeno, era pulando, mas sabe o que está agradecendo, glorificando a Deus. Então, mas você sabe o que está faltando? Mais reuniões tipo essas. O fogo descia antigamente, por quê? Porque as pessoas se reuniam para estudar, ler a palavra de Deus e orar. Hoje não tem mais, hoje você não consegue ver, as pessoas estão tão preocupadas com trabalho. As igrejas estão preocupadas tanto com bem material que não há mais encontro de irmãos. Os irmãos não leem mais a palavra, irmão. O pessoal hoje está preocupado mais com feijão e arroz. E coisa assim, salada, esse negócio assim. Mas com a comida, que é o poder de Deus, o alimento da palavra de Deus, ninguém está preocupado. Você não quer ser batizado com o Espírito Santo? É um sonho que cada um de nós tem, né? Entendeu? Você não quer ser cheio de graça? O batismo do Espírito Santo. Você quer ser cheio de graça? Você vê que antes da igreja fechar, nós buscávamos, né? Ali na igreja ali, não vê na hora de receber o batismo com o Espírito Santo. Agora aconteceu isso aí, não, nós estamos... Mas esses encontros, irmão, que a gente faz, tipo assim, a gente fez um encontro hoje, nós dois, eu e o senhor,
Ou seja, se mais vezes a gente parar para ler as Escrituras, para ler a palavra de Deus, ó, Mateus 3, Mateus 3 e 11, o livro do Evangelho de Mateus 3 e 11, deixa muito claro que Jesus é o batizador, irmão. Jesus é o batizador, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Ó, Mateus 3 e 11 diz assim, ó, João Batista falando, ele diz assim, ó, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Aí João Batista fala assim, eu, João Batista, profeta escolhido pelo próprio Deus, eu não sou digno de levar as suas sandálias, de levar, o outro texto diz que desatar, diz assim, ele diz, eu não sou digno de levar as suas sandálias, de pegar as chinelas de Jesus Cristo e levar, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Sendo que ele era o próprio caminho de Jesus. Ele era quem estava o caminho, mas ele se achava indigno de levar o chinelo de Jesus Cristo. Então ele disse, eu batizo com água para arrependimento, mas ele vai batizar com fogo, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, para que a graça exceda em vocês. É isso que a gente tem que estudar, tem que buscar mais, irmão. Tem que ler, buscar mais a graça de Deus. Temos que reunir mais para ler a palavra. Porque eu sei que o Espírito Santo, ele ainda habita no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, mas ele faz assim, o Espírito Santo, ele vem, olha, sonda o coração, aí ele vai embora. Porque ele vê que as pessoas não querem. Abrir o coração para ele. Não abre. Aí o que é que ele faz? Ele vai embora. Depois ele volta de novo. Ele vê as pessoas se reunindo, ele volta de novo, ele vem olhar, ele vem sondar, mas as pessoas ainda estão com o coração endurecido. Aí ele vai embora, até aquele coração quebrantado. Aí ele, agora eu vou me apossar de você. Agora é minha vez. É isso. Aí ele faz, agora sim, agora que está precisando, agora eu vou me derramar. É igual Cornélio. Cornélio foi assim. Cornélio lutou tanto, mas a gente tem que orar mais, irmão, se dedicar mais à palavra, buscar mais revelação de Deus, o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer da nossa vida. A gente tem que se entregar realmente para deixar o coração. Você vê aquele cego lá, eu não sei, eu esqueci o nome dele, aquele cego lá que ele manipulava no meio do povo, com aquele sofrimento, sendo carregado pelos outros, porque ele não enxergava. Até que uma hora ele encontrou Jesus, Jesus foi e deu a visão para ele. Aí pronto. Ele não parou, né? Ele continuou gritando, Jesus filho de Davi, insistindo. Uma coisa é certa, irmão. Jesus disse que a gente tem que importunar ele. Pedir, dá-se-vos-á. Mas também ele fala que a gente tem que buscar. E esse buscar não é pegar, não é levantar os pés e ir lá. Não, é orar. O buscar é dedicação. É ação da nossa parte. É lutar, irmão. É lutar. Porque falar que Jesus cura, salva e liberta, isso aí é fácil. Você sabe porque as maioria das igrejas... Você fala, nós fala, mas insistir com ele, para agradar ele em oração, para pedir ele dar o que nós quer, nós temos que agradar ele com oração. Você sabe porque as outras igrejas estão cheias, principalmente as igrejas que prega prosperidade e cura? A diferença eu vou ler um texto aqui no próprio Efésios, irmão, que você vai ver qual é a diferença. Por que é fácil e você encher uma igreja quando o próprio homem promete bênçãos? É porque assim, ó, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 e verso 4, diz assim, ó, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos
e irrepreensíveis, irmão. Por isso que as igrejas que pregam a palavra, elas não conseguem mais encher de pessoas. Por quê? Porque aqueles que vão nessas igrejas que pregam a palavra, a doutrina do Espírito Santo, ela tem que ser, a pessoa tem que ser santo e irrepreensível. Para que receba o batismo com o Espírito Santo, para que receba as bênçãos de Deus, tem que estar nessa situação. E as outras igrejas que ela enche, por quê? Porque você não precisa ser santo para receber prosperidade. Você não precisa ser santo para receber cura. Porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Ele é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia. Então você não precisa ser santo para receber a cura. Mas para receber o batismo com o Espírito Santo, tem que estar com a vida no prumo. Tem que ser quase santo. Tem que ter uma vida no prumo, irmão. Ser quase santo mesmo. Tem que ter uma vida no prumo assim. Mas Deus não quer, Deus não veio para os santos. A gente sabe disso, que Deus não veio para os santos. Mas Ele quer que o crente, quando você é crente, irmão, quando a gente aceita Jesus como Salvador, a primeira coisa que Deus quer é que a gente mude. Então a gente tem que ir mudando aos poucos, tirando aquelas coisas que não agradam a Deus, se limpando, buscando mais, como se fosse o primeiro dia que a gente aceitou Jesus Cristo como Salvador. Você lembra do seu primeiro dia? Você lembra do primeiro dia que você aceitou Jesus como Salvador? Não foi uma alegria? Então essa alegria, irmão, tem que ser contínua. Tem que ser a mesma alegria, como se fosse a oração de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio orava continuamente, ele não parava. Entendeu? Porque se a gente parar de orar, se a gente parar de se alegrar, a gente vai perder essa ligação com o Espírito Santo. Não perde, irmão? Então, por isso que a gente não pode parar de orar. Tem que orar mais, se juntar mais, irmão. Que nem o pastor fala, nunca pode deixar o azeite da botija acabar. Quando vê que o fogo está se acabando, e o bom põe mais lenha nele para poder a labareda. E o bom do crente, irmão, é que ele sabe que ele tem um pingo de azeite. Enquanto você tiver aquele pingo de azeite, o Espírito Santo vai habitar. Agora, se acabar o azeite, aí o Espírito Santo não habita mais. Mas enquanto tiver um pinguinho de azeite, enquanto a gente está fazendo assim, ó, essa hora a gente está estudando a palavra de Deus, tem muitas pessoas que não querem não, irmão. Não quer. Ó, a melhor riqueza de um crente é a palavra de Deus. Com certeza. Porque é aqui que você se alimenta, que você cresce, você vai chegar, você vai ter o que falar para as pessoas. Um crente cheio do Espírito Santo, irmão. Aí vai ter o conhecimento das coisas que é errada que está no mundo. Não ali, erra. Para a gente não aproximar delas e, se for possível, chegar numa pessoa e dar conselho para aquela pessoa. Não aproxima dessas coisas que está aí no mundo aí, ó. As coisas que você tem palavra, só o inimigo está querendo, nem se agrada, quer que nós se aproxima delas, para nós se aproximar mais de Deus, afastar das coisas erradas e orientar as pessoas que estão aproximando das coisas erradas a se afastar, né? Verdade. Porque tá difícil o negócio aí nesse mundo nosso aí. Então, Daniel, Bonaviga, ele entendeu que Jesus tinha cerrado os céus. Então ele se reuniu com alguns dos seus obreiros mais próximos, das pessoas mais próximas, e começou a clamar a Deus. Começou a clamar porque ele sentia que as igrejas que Deus não estava mais derramando o batismo do Espírito Santo como está hoje, irmão. Irmão, tem pessoas aí falando que é batizado com o Espírito Santo e não são, irmão. Mentindo, irmão. Tem pessoas falando negócios estranhos aí nas igrejas que não são batizadas, irmão. Irmão, isso aconteceu na nossa igreja. Aí eu cheguei, eu não vou mentir, eu cheguei, senti, o pastor também falou, irmão, você faltou bem pouquinho para você alcançar o batismo com o Espírito Santo. Mas eu não menti, não tenho por obrigação de mentir, porque eu sei que se eu falar assim, aí eu recebi e não recebi, porque é assim, a gente, que nem você falou aí, a gente mentir, eu mentir para você, mentir para qualquer uma pessoa aqui, eu estou mentindo para o próprio meu Deus. Então, eu não recebi, mas e ainda não recebi, sabe por quê? Por causa que nós estávamos comentando aí agora há pouco, sobre as nossas próprias desobediências com Deus. Porque naquele tempo lá, se eu tivesse mais pegado a Ele, profundo mesmo, com certeza eu já tinha recebido. Mas
daí pra cá, não sei o que aconteceu, as coisas foi esfriando. Então, esse é o problema. Cada dia eu vi eu fui distanciando da presença do batismo com o Espírito Santo. Porque da presença de Deus, isso não... Deu uma esfriada, dá uma esfriada, né, irmão? Então, ou seja, mas a gente tem que voltar, como quem diz assim, a mesma pegada. Tem que voltar a orar, irmão. Ai, a gente tem que se reunir, os homens da igreja. Os homens da igreja antigamente, eles se reuniam para ler a palavra e para orar, irmão. Eles oravam, assim, e a gente fala orar como se fosse uma coisa ruim, né? Mas orar, quando você coloca seu joelho no chão, a gente tem que entender isso, que a gente, quando coloca o joelho no chão, a gente está falando com Deus. Com certeza. Entendeu? A gente tá falando com Deus. Então, quando a gente coloca o joelho no chão, a gente está falando com Deus, com um ser superior, um ser que tudo pode. E às vezes, irmão, fica até sem jeito da gente pedir uma coisa para Deus. Se a gente não tem intimidade. Se a gente não tem intimidade com Ele, como é que eu vou pedir uma coisa para Deus? Senhor, me dá um emprego se eu estou parado. Me dá isso, me dá aquilo. Se eu não estou fazendo para ganhar, né? Eu não estou fazendo para ganhar e eu estou... Você não tem intimidade, não? Não estou tendo intimidade. Então, fica difícil para mim. Faz de conta que você saiu da casa do seu pai com 3 anos, 4 anos e não conhece ele. Só conhece de ver falar. Ah, não, fulano é meu pai. Mas eu nunca dei um abraço nele. Não converso com ele. Por que ele vai me dar as coisas? Mas quando a gente se aproximar mais de Deus, irmão, eu estou falando isso para o Senhor, porque se a gente começar mais na minha casa, na sua casa, em qualquer outra casa, na casa do pastor, o dia que não, sempre tirar um dia, 2 dias, pastor, hoje a gente vai orar. Irmão, a gente vai orar hoje, a gente vai ler a palavra hoje, a gente vai estudar a palavra hoje. Irmão, a gente vai pegar uma intimidade tão grande com Deus, porque foi assim que os maiores homens da Bíblia pegaram intimidade com Deus. Era orando e lendo a palavra dele, irmão. Você vê, eu escutei no hino do Lázaro um dia desse aí, o Lázaro falando que quer ver o pastor ficar alegre, falar, pastor, vamos orar? Vamos joelhar um pouquinho, vamos orar? Aí, nossa, diz que ali o pastor fica todo com a bola toda. Opa, o irmão quer orar. O irmão, eu orei, mas o irmão quer orar mais. Então o pastor fica muito alegre. E hoje é verdade. Hoje nós oramos muito pouco. Nós oramos muito pouco porque o tempo, as coisas estão encobrindo, a gente está nos cobrindo de tanta preocupação, de tanta coisa, que nós esquecemos das coisas boas de Deus. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com as bênçãos celestiais em Cristo. Então nós já somos abençoados. O que nós devemos fazer é só agradecer a Ele, colocar o joelho no chão e falar, Deus, eu te amo, Senhor. Eu preciso da tua graça. O que eu quero é graça. Porque um homem cheio de graça, irmão, um homem cheio do Espírito Santo, como era Gunnar Wingre, escolhido por Deus, determinado por Deus, eleito por Deus, predestinado por Deus e capacitado por Deus, irmão. Era um homem que colocava a mão na pessoa, assim a pessoa flutuava. Ele orava e as pessoas eram curadas. Ele colocava as mãos e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, mas ele sofreu na carne. Aquele irmão, ele sofreu, foi humilhado, foi pisado, foi judiado nesse Brasil. Infelizmente, mas ele venceu. Infelizmente, nós estamos vivendo agora, irmão, estamos vivendo agora, assim, que não é só eu, não é só você, não é só a população, não. Está vivendo assim, acha que nós temos o direito de pedir a Deus aquilo que nós não tem nem direito de receber. E acha que Deus tem a obrigação de pegar e te dar o que você pede, me dar o que eu peço. Qualquer um que chega pede a Deus aquilo que é só bênção material. Só que vem, mas contribuir com Deus para receber, eu acho que a pessoa acha que não pode, que não deve, e por qualquer coisa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, como se Deus tem tudo para dar para mim, para te dar, de graça sem nós buscar. Então... Não tem coragem mais de passar 2, 3 horas orando por uma alma, ou jejuar por uma alma, né? Ficar jejuando um dia todo para que Deus salve uma pessoa. Não tem mais essa capacidade, diferentemente daqueles homens, eles
eu vi uma entrevista com o irmão, com o filho do pastor Gunnar Vingre, o irmão Ivan Vingre, pastor Ivan Vingre, que ele dizia assim, toda vez que ele entrava dentro de casa, o pai dele, que era o Gunnar Vingre, estava orando, com o joelho no chão e com a cabeça no piso da casa, entendeu? Como que diz assim, orando com a face no chão. Era constantemente, irmão, aqueles homens orando, irmão. Eu fico triste comigo mesmo. Falei, Jesus, eu oro muito pouco, Jesus, eu quero orar mais. Você vê as coisas, quero sentir mais as a coisas presença mundanas, de Deus, irmão. essas coisas mundanas aí é tão fácil para a pessoa buscar ela, né? Que se falar assim, ó, sábado tem uma festa, um cantor em São Bernardo ou no Riacho, que vai para endurecer aquela praça ali de gente para assistir esse show. Nossa, o ingresso pode ir R$ 50, que a pessoa, muitos faz qualquer sacrifício, pega aqueles R$ 50, paga o ingresso e vai lá assistir o show. Agora, se falar que tem um pastor lá que vai fazer uma mesma festa para agradar a Deus, ninguém vai. Mas isso não... 5 mil, 10 mil pessoas que foi na festa do cantor, do mundão, aí não vai 2 mil. Mas é para agradar a Deus. Mas também, irmão, hoje por causa do ensinamento, o ensinamento está muito fraco, irmão. Irmão, o ensinamento está tão fraco. Porque a nossa liderança, as nossas lideranças, elas não querem se prestar ao estudo da graça. É só quer leitura, mas não quer graça. Para um crente hoje, irmão, receber graça de Deus, irmão, tá tão difícil, irmão. Porque, olha, a gente tem que orar tanto para receber de Deus a graça. Você vê, irmão, não vai muito longe na nossa igreja. O culto começa às 7 horas, né? Às vezes a pessoa chega às 7h20, 7h30, aí o culto termina 15 para as 9. Quando é 10 para as 9, quando é 20 para as 9, a pessoa já está olhando no relógio. Eita, só falta falar assim, eita, esse culto hoje não acaba, querendo ir embora. Aí, mas a gente, irmão, a gente tem que se reunir mais, não? Orar mais. Principalmente, vamos tirar um dia. Samuel, vamos lá em casa, vamos lá, vamos orar. Irmão, vamos orar, irmão. Não tem hora para parar, não, irmão. Vamos orar até o nosso joelho aguentar. Quando um não aguenta mais, um toca no outro, parou. Eu vou ler. Eu nem está aguentando, não. Então, mas é assim, irmão, a graça de Deus está aí para buscar. E eu quero, Deus, eu quero a tua presença. Eu quero muito sentir a presença de Deus. você leu. Esse aqui, irmão, a magnitude do mistério. 3. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tenha ventilado a soberanidade, a possibilidade da formação Glória a Deus. de um só povo, sem distinção de pessoa, etnia ou classe social, mas em Cristo Glória a Deus. por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Glória a Deus. Até mesmo alguns líderes de primitivas igrejas
demoram a entender esse mistério, indo todos são aceitos em Cristo. Esse ministério, ora revelado, deve ser propagando aos homens conforme Deus planejará desde o princípio. Amém, Jesus. Amém. É verdade, Deus, é verdade. Eu quero ser cada vez mais crente, irmão. Está quase acabando, né, irmão? Tá. Vamos ler, eu vou ler o outro agora. O mistério pré-estabelecido por Deus. Você vê, irmão, que tudo é por Deus, irmão. Não é isso? Tudo é por Deus. E nós não agradecemos a Deus pela metade das coisas que Deus faz na nossa vida. Se eu for agradecer a Deus pelo que aconteceu no meu dia, em um dia, eu não consigo agradecer, porque é muita coisa. Principalmente os livramentos que Ele me deu sem eu saber. Porque Deus nos livra sem a gente saber. Uma coisa é Deus livrar a gente vendo. De uma briga, de uma confusão na rua. A gente está vendo, aquela pessoa vem para cima da gente, aí Deus livra a gente. Mas as coisas que a gente não está vendo como um acidente. Não é isso, irmão? É verdade. Como uma língua perversa falando mal da gente. Contra um inimigo que está lutando contra as nossas almas. Não é? E a gente não consegue agradecer a Deus por essas coisas, irmão. Tanta coisa. Né? A gente não consegue. A irmã fala assim, Jesus, eu não consigo. Hoje a gente não consegue orar 1 hora de joelhos. Mas vamos lá. Eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, eu tenho um neto. Mais próximo de mim tem uma nora. Certo? Então eu tenho 4 pessoas, minha esposa, meu filho, meu neto, minha nora, perto de mim, próximo de mim. Não é isso? Que faz parte hoje da minha família agora. Uma família dos meus pais. Todos têm um livramento de alguma coisa. Entendeu? Então, se eu pegar 10 minutos, eu tenho 1 hora para orar. Se eu pegar 10 minutos e orar 10 minutos pela minha esposa, 10 minutos pelo meu filho, 10 minutos pelo meu neto e 10 minutos pela minha nora, já são quantos minutos? Já estamos 40 minutos. 40 minutos. De 1 hora. Eu tenho mais 20 minutos. 10 minutos, vamos dizer assim, 10 minutos pelo povo de Deus, que é pela igreja de Deus, e 10 minutos pelo governo, por tudo que há no mundo. 1 hora, irmão, rapidão. Veja, rapidinho. A matemática não é simples? Não é simples a matemática? Então o senhor tem 5 filhos, né? 5, né? 5 filhos e a esposa. Sem contar o neto. Já vai dar 1 hora só. Sem contar os netos. Então vamos lá, o Senhor tirou 10 minutos. Deus, guarda minha esposa, Senhor. O Senhor me deu ela, protege, que eu amo tanto, que o Senhor colocou na minha vida. Faz o melhor que o Senhor puder por ela, Senhor. Abençoa minha esposa, Senhor. Guarda minha esposa, Senhor. Protege a minha esposa, Jesus. Aí o Senhor vai para o seu filho. Ó Deus, protege meu filho Osmar, Senhor. Tu me deu, ele é maravilhoso, ele é educado, ele é simples, Senhor. Segura ele em tuas mãos, cobre ele com teu sangue. Veja quantas orações o Senhor vai fazer, irmão, em 1 hora. Para cada um 10 minutos. Só para eles já vai 1 hora. Entendeu? Aí vamos lá. Agora eu vou. Isso é o Senhor que tem 5 filhos. Tem pessoas que têm 8 filhos. Olha, porque a Bíblia diz que nós temos que orar primeiro pelos nossos, para depois orar pelos dos outros. Não é isso? Então, ou seja, aí vamos lá, orar 10 minutos pela nossa igreja. Para que Deus venha ali salvar almas em primeiro lugar. Né? Derramar a bênção da salvação pelas almas. A minha mãe, no caso, que está doente lá, coitada, tá velhinha, precisando de uma proteção. Querendo ou não, 10 minutos para ela também. Então. Entendeu, irmão? Então por isso aí a gente fala assim, mas isso é o inimigo que coloca na nossa carne.
É a nossa carne, entendeu? Que assim, se tu ficar muito tempo agachado aí, tu tá perdendo tempo. Mas ao contrário, o nosso espírito está dizendo para nós assim, ó, vem, ajoelha, eu preciso, eu quero falar, eu quero te mostrar as coisas boas, das maravilhas que eu tenho para te dar. Verdade. E quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus. Não querendo bênçãos, não querendo as bênçãos, não, mas assim, quando a gente ora, a gente se obriga a receber bênçãos espirituais. Com certeza. Como batismo com o Espírito Santo, Deus em línguas variadas, Deus nos dá, o Espírito Santo, ele nos concede o dom de curar, porque vem dele, ele nos concede o dom de profetizar, nós temos mais fé, mais fidelidade, as nossas palavras são mais doces, a gente tem palavras para falar para as pessoas. A gente vai ter receber mais, graça vai de cada Deus. vez mais ter mais liberdade para falar com Deus. Graça de Deus, entendeu, irmão? É isso que a oração faz. Então, mas eu não consigo orar 10 minutos de joelho. Então ore 1 minuto por cada filho seu. 1 minuto só. Como é que passa rápido 1 minuto, né? Entendeu, irmão? Então essas são estratégias que a gente tem que buscar em Deus, essas estratégias de Deus. Eu vou ler aqui, irmão. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, que está em Efésios 1, 19 e 22. Pode ler, irmão, pode ler. Glória a Deus. Deus é santo e maravilhoso. O eterno propósito em Cristo, como vivemos anteriormente, o ministério desde os séculos eterno teve oculto em Deus que tudo criou, que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério em combate para ser revelado em tempo oportuno, e indica que Deus se separe, esteve no controle de sua criação para que agora sejam manifestada segundo e eterno propósito de que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange
e mistério da Igreja e glória a Deus. A revelação desse mistério se separe estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executados por intermédio de Cristo. Glória a Deus. Eu vou ler o próximo e a gente já termina. E a gente agora vai dar uma lida na Bíblia, né? O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha o plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as áreas, tempos e circunstâncias nesse eterno propósito, num tempo previamente determinado. O mistério da Igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Conclusão. O mistério da Igreja esteve oculto nas gerações passadas. Num tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmão. Lemos a nossa revista. Amanhã, se o Senhor vir aqui, a gente lê de novo. Aí lê de novo. Quando a gente é bem aperfeiçoado, agora a gente vai para os versículos que tem na revista. Entendeu? A gente vai para os versículos e aí a gente dá uma explanada. Enquanto a gente não conhecer toda a história do que está na revista, não adianta a gente explanar versículo, porque a gente não vai. Primeiro a gente lê a revista, toda a revista. Depois que a gente lê toda a revista, aí sim a gente vai para os versículos, vai explanar o texto, vai dar o texto e o contexto do que Paulo estava falando. Então a gente tem 2 dias ou 3 dias para fazer isso. A revista é de semana em semana. Então, ou seja, tempo tem para isso, porque não tem culto todas as noites. Então, tempo tem para isso. Se a gente tirar todo dia, 2 horas ou 3 horas que é pouco, 3 horas que é pouco, para estudar a palavra, para ler a palavra, 1 hora de oração, mais meia hora de louvor, mais 2 horas de palavra, a gente vai se encher de Jesus Cristo. Com certeza. Entendeu? Então a gente vai ficar cada vez mais forte. Entendeu, irmão? Vamos orar, irmão? Vamos orar a Deus? Vamos. Vamos orar a Deus? Pode orar sentado, meu irmão. Para que Deus nos abençoe e nos guarde por essa leitura que nós fizemos da Escola Bíblica Dominical e que Ele nos encha da sua graça, irmão. Porque o que a gente precisa de Deus é só graça. Cada dia mais sabedoria. Quanto mais Deus nos der graça, é graça, misericórdia e humildade. Quanto mais a gente se humilhar diante de Deus, reconhecer que nós não somos capazes da nossa salvação. Quando nós entendemos isso, Deus vai nos encher de graça, irmão. Deus vai salvar a nossa família, Deus vai fazer projeto conosco na vida da gente, como crente. E o prazer da gente é ver uma pessoa sendo salva, né? Esse é o prazer de crente. Mesmo jeito que Jesus fez conosco, também pede que Deus faça com as outras almas que estão aí no mundo, na realidade, penambulando, né? Para lá e para cá. É verdade. Vamos orar, irmão, a Deus e vamos agradecer a Ele pela bondade dele. Com certeza. E eu oro você. Pode orar, Senhor e eterno Deus, Senhor, meu Deus em e meu teu Pai, santo nome, meu Pai, que nós teu nome agradecemos santo, ao Deus. Senhor, meu Pai,
Por cada minuto, meu Pai, desse dia, meu Pai, que o Senhor nos deu, meu Pai. Deus, pelo Senhor, por cada segundo, meu Pai, de livramento, meu Pai, que o Senhor nos deu nesse dia, meu Pai. Que o Senhor me livrou, meu Pai, eu de acidente, meu Pai. Livrou meus filhos, minha esposa, meu Pai. Livrou, meu Pai, o meu irmão, meu Pai, que está aqui do meu lado, meu Pai. Das coisas mal, meu Pai, desse mundo, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo, meu Pai, que o Senhor me deu, meu Pai. Até aqui, meu Pai, o Senhor tem me dado graça, tem me dado força, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por o Senhor cuidar, meu Pai, da minha mãe, meu Pai, que está lá, meu Pai, necessitando do Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Pai, pela vizinhança dela, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por nós estar aqui, meu Pai, nesse bairro, meu Pai, Vila Sabesp, meu Pai. Obrigado, meu Pai, pela saúde, meu Pai, de cada um de nós, meu Pai. Pela vida do meu pastor, meu Pai. Da família dele, meu Pai. Obrigado, meu Pai, pela minha vizinhança, meu Pai, desse bairro, meu Pai. Obrigado, meu Pai, nesse momento, meu Pai, de estar aqui, meu Pai, nesse momento, falando com o Senhor, meu Pai. Porque se não fosse o Senhor, meu Pai, na minha vida, na vida do meu irmão, meu Pai, da nossa vida, meu Pai, nós não estaríamos aqui, meu Pai, agradecendo ao Senhor. Oh, Senhor, obrigado, meu Pai. Por fogo de vida, meu Pai, que o Senhor me deu, meu Pai. Obrigado, meu Pai, nesse momento, meu Pai, por esta lição, meu Pai, que o Senhor nos concedeu, meu Pai, para nós, que nós fizéssemos, meu Pai, nesse momento, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, nesse momento, meu Pai, de nós saber, meu Pai, de nós não sabemos, meu Pai, de uma notícia má, meu Pai, nesse momento, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, continue, meu Pai, abençoando, meu Pai, a vida dos teus filhos, meu Pai, que necessita do Senhor aí fora, meu Pai. Livra, meu Pai, aqueles inocentes, meu Pai, nesse momento, meu Pai, que está, meu Pai, às vezes riscando suas vidas, meu Pai, por alguma coisa, meu Pai, que eu não sei, meu Pai. Mas que o Senhor livra também, meu Pai, as pessoas, meu Pai, das drogas, meu Pai, dos vícios, meu Pai. Que neste momento, meu Pai, o Senhor venha, meu Pai, nos dar, meu Pai, sabedoria, meu Pai, entendimento, meu Pai, para seguir, meu Pai, nos caminhos do Senhor, meu Pai. Ser mais próximo do Senhor, meu Pai, para que nós venhamos, meu Pai, pegar nossa, entender, meu Pai, que o Senhor quer de cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor nos ensina, meu Pai, ter sabedoria para o Senhor, meu Pai, para ganhar, meu Pai, uma alma para o Senhor, meu Pai. Que é o que o Senhor quer de cada um de nós, meu Pai. Nem só para mim, meu Pai, nem só para nós, meu Pai. Mas que nós também, meu Pai, venha dividir, meu Pai, o nosso galadão com o nosso próximo, meu Pai. Porque eles, meu Pai, também, meu Pai, necessitam, meu Pai, de chegar, meu Pai, perto do Senhor, meu Pai. Que nesse momento, meu Pai, nós precisamos, meu Pai, seguir, meu Pai, nos caminhos do Senhor, meu Pai, sem sombra de dúvida, meu Pai, que nós vai, meu Pai, ganhar, meu Pai, nossa salvação no Senhor, meu Pai. Que nós necessitamos, meu Pai, neste momento, meu Pai, ter, meu Pai, uma comunhão santa com o Senhor, meu Pai. Porque só o Senhor, meu Pai, é conosco, meu Pai. Nós, meu Pai, sem o Senhor, meu Pai, nós nada somos. Nós, meu Pai, não conseguimos, meu Pai, ficar de pé, meuPai, se não pegar nas tuas mãos. Se nós, meu Pai, não seguir nos caminhos do Senhor, meu Pai, fazendo a tua vontade, meu Pai. A nossa tendência, meu Pai, é cair, meu Pai. É nós deitar, meu Pai, nós não levantar, meu Pai. Mas nós pegando as tuas mãos, meu Pai, nós temos certeza, meu Pai, que nós estamos de pé, nós estamos fortalecidos, meu Pai. É por isso que nós estamos, meu Pai, nesta tarde, meu Pai, aqui, meu Pai, para orar e purificar, meu Pai, bendizer o nome santo do Senhor, meu Pai. Que nós tenhamos certeza, meu Pai, que o inimigo vai distanciar, meu Pai, vai dar as costas por nós, meu Pai. E nós vai abraçar o Senhor de frente, meu Pai. Porque o Senhor é conosco, meu Pai. Porque o Senhor, meu Pai, me trouxe até aqui, meu Pai, na casa do teu servo, meu Pai. Para nós falar com o Senhor, meu Pai. Com amor, com rigor, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é conosco. Que o Senhor, meu Pai, deu o teu único filho, meu Pai, para morrer, meu Pai, por nossos pecados, meu Pai. Nesta tarde, meu Pai, eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, vai abrandar, meu Pai, o coração de cada um, meu Pai, que não conhece o Senhor, meu Pai. Mas que nesta tarde, meu Pai, nós tenha, meu Pai, com certeza, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, vai fazer grandes maravilhas, meu Pai, por aí, meu Pai. Para alegrar, meu Pai, o nosso coração, meu Pai, nós precisamos, meu Pai, ter, meu Pai, uma comunhão com o
Senhor, meu Pai. Por isso, meu Pai, nós pedimos nessa tarde, meu Pai, que o Senhor traz em paz, meu Pai, o teu filho, meu Pai, o teu servo, meu Pai, os meus filhos, a esposa dele, meu Pai, a minha esposa, meu Pai, que o Senhor continue, meu Pai, abençoando, meu Pai, a cada um, meu Pai, na presença do Senhor, meu Pai, e traz, meu Pai, fala com eles, meu Pai, trata com eles, meu Pai, que eles venham buscar a presença do Senhor, meu Pai, aqueles que ainda não buscou, meu Pai, que eles venham buscar, meu Pai, enquanto é tempo, meu Pai, enquanto possa achar o Senhor, meu Pai, que eles venham buscar o Senhor, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, fala que a porta está aberta, meu Pai, nós buscamos ela enquanto possa achar. Por isso, meu Pai, nós só temos a agradecer ao Senhor, meu Pai, por estas palavras, meu Pai, por este momento, meu Pai, que o Senhor me deu, meu Pai, está dando por nós, meu Pai, para buscar, meu Pai, a Tua presença. Tudo isso, meu Pai, nós pedimos e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.